Estamos aqui mais uma primeira segunda-feira do mês reunidos nesse encontro que recebe o título de Nuvem Infinita, com a participação especial do Inácio, da Márcia, do Alê. Hoje a Bernadette não está conosco por um motivo muito nobre, né? A Bernadette está coroando assim a trajetória dela dentro do Zen Budismo, e ela está lá no Japão fazendo todo esse trâmite cerimonial dessa trajetória dela, e ela deve voltar daqui a umas 2 ou 3 semanas. Portanto, talvez no próximo encontro já esteja aqui conosco. Como vocês, quem chegou um pouquinho mais cedo e tal, ouviram a sugestão do Inácio, essa que o Ali acabou de concordar em acatar, a ideia do Inácio é... Bom, eu não vou falar, vou deixar o Inácio repetir de novo a ideia, Inácio, por favor. Tá bom. Não, é o seguinte, eu acho muito importante a improvisação na psicanálise. Eu tendo a dizer que a psicanálise é uma ciência improvisadora, né? Como a rigor todas as ciências que olham para frente, né? Então, se permite improvisar. Então, eu citei um exemplo, né, de que os concertos, hoje em dia é mais raro, mas os concertos clássicos, Beethoven, Bach, Schumann, todos, muitas vezes eles colocavam a parte do programa para que o público sugerisse um tema. Em cima daquele tema, eles improvisavam uma sonata, em conjunto, etc., né? Então, essa coisa de ouvir coisas, sempre vem algumas coisas que estão na cabeça da gente, né? E ver o que é despertado por você, né? Então, eu lembro mais uma coisa que me fez pensar isso, que tem uma peça do Messiaen, que é um desses compositores avant-garde, criadores da música contemporânea, né? Clássica e popular também. E uma das peças dele, que se chama O Jejum dos Músicos. E a partitura diz simplesmente isso. Após 24 horas de jejum, os músicos se encontram sem trocar uma palavra, abrem as caixas, tiram os instrumentos, afinam e começam a improvisar. Aquilo que vem à cabeça de cada um, nenhuma. E pela experiência vivida, o que acontece é que começa cada um alguma coisa, o que é música também, né? Um pouco como aquela afinação no começo da orquestra, que eu já ouço com prazer, tem uma música naquilo, né? E aos poucos vai se criando alguma coisa em torno daquilo. Sem digamos assim, um desejo, né, de chegar àquilo ou não. Aí voltam sem memória, sem desejo, sem entendimento, livremente aquilo que acontecer. Então eu pensei em alguma coisa assim, que fôssemos improvisando. E como eu já falei muito antes, eu vou esperar que as pessoas falem para voltar a falar. Muito bem. Quem quiser começar, só levantar a mãozinha. Ou já abrir o microfone e falar direto. O Inácio me fez lembrar de um documentário chamado Grande Silêncio. Depois de muitas tentativas, o diretor conseguiu o abade de um mosteiro católico, não vou me lembrar exatamente qual é a denominação do mosteiro, deixassem eles fazerem esse documentário. Nessa ordem,
impera o silêncio. Somente uma vez por ano eles podem conversar entre si. E somente o padre pode rezar a missa. Tem uma ordem, tem todo mundo lá, tem os monges, o padre reza a missa, ninguém responde, ninguém fala, ninguém se comunica. Se tiver que se comunicar para papel, né? Mas o essencial, você tem que fazer, você tem que fazer aquilo. E é um voto de silêncio de né? Período que está lá, e só um dia pode falar. Somente um dia. Isso me chamou muita atenção. E aí foi passando a rotina deste mosteiro. Fica nos Alpes franceses, esse mosteiro. Eu esqueci o nome da congregação a qual ele pertence, mas o título do documentário se chama O Grande Silêncio. O Grande Silêncio. Boa noite, gente, para quem eu não cumprimentei ainda. Enquanto o Inácio trazia isso, eu fiquei pensando nessa experiência, que experiência maravilhosa de você afinar um instrumento e não saber o que vem. E aí, a hora que você trouxe isso ali, o silêncio, e que só naquele dia poderia se falar, eu fiquei pensando a respeito dessa experiência e que ela também, além dessa capacidade, desse improviso, ou seja, dessa permissão a estar aberto ao que, de certa forma, é o que é inusitado, mas também exige uma capacidade de abandonar-se de si. Porque olha que interessante, somente um dia que eu poderia falar. Se todos nesse lugar falarem o que eles guardaram durante um ano, ninguém iria se entender. Também exige uma capacidade de que eu ouça o instrumento do outro e improvise em cima do improviso do outro. Então, quando a gente fala sobre isso, me parece mais eu trago, vamos donar-se de si, mas aquilo não está arregado às suas convicções, às suas ideias, para que o outro traga algo e a partir desse algo do outro ganhe ganhe um dever, ganhe algo, se desenvolva ali. Porque se eu chegar nessa orquestra com meu instrumento determinado a tocar tal coisa e não tiver disposta a abandonar isso, cada um vai tocar e vai virar uma Babel, cada um vai falar algo e vai virar uma Babel. Então, me chamou muita atenção isso também, essa disponibilidade para que, sabe, essa permissão para que o outro chegue e a partir daí eu improvise algo totalmente novo. Adriane, achei interessante no que você falou, porque essa improvisação requer também uma escuta. Eu diria que é quase a improvisação da escuta também, né? De estar ali disponível. Porque senão o que você falou, né, de uma torre de Babel, eu entendo assim só monólogos. Eu posso falar, vou despejar, não importa o meu entorno, não importa o outro, não importa nada. Né? Então é interessante. Depois que eu falei, veio a questão de falar não é comunicar, né? Você muitas vezes comunica muito, por gestos, pelo silêncio, pelo fazer a tarefa, pela presença. Não, o Inácio trouxe uma questão, quando ele fala do silêncio, que fica lá no mosteiro e tantos dias sem falar. Não falar não quer dizer silêncio, né? Acho que... Então, eu tenho uma certa dificuldade de entender silêncio, porque eu acho que não existe silêncio. Não tem nem no universo, nem nesse planeta que nós habitamos, nem dentro de nós, que somos nossos habitantes, né? O corpo humano é um corpo absolutamente
ruidoso, né? Se a gente conseguir ouvir, né? É muito interessante. Então, a gente está entendendo silêncio como não falar, né? Acho que foi isso que o Inácio trouxe, né? Ah, meu Deus, cadê? Sumiu de novo. Bom, mas então eu fico pensando, tá bom, então não falar significa você prestar atenção aos seus ruídos, né? Que vão desde o barulho que você escuta de você, até você poder desenvolver ideias, pensamentos, sonhos, né? Devaneios, sem falar deles, né? Então, como a Adriana trouxe, né? Você pode fazer os seus barulhos, né? E para ter uma orquestra, a gente precisa se afinar com o outro, para que a música fique agradável, né? Eu pensei num compositor russo, que eu esqueci o nome dele agora, que tem uma música muito estridente, muito... Oh, meu Deus, esqueci, mas enfim, né? Então, às vezes a música do outro pode ser estridente para nós, né? A fala do outro pode ser um incômodo, né? Então, como é que a gente fala disso, né? Mas sempre entendendo que o silêncio ele não habita o universo, de nenhum ponto de vista, né? Uma vez eu recebi não sei, mas foi Instagram, que foi faz muito tempo isso. Estavam fazendo uma experiência, acho que era no Chile, com esses aparelhos que se aprofundam sobre observar o universo. E tinha um momento que eles estavam colocando, tinham gravado o barulho do universo, os sons do universo, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência, porque é muito incrível. É uma coisa assim, parecia que estava vindo de dentro do meu ouvido, né? Aí eu fico pensando se não era um barulho estranho a mim, ao meu corpo, à minha audição. Era como se aquilo, né, fizesse todo sentido, aquele som, né? Eu só não podia participar dele, porque imagina, né? Som do universo, né? Mas nós somos universos dentro de nós, né? E somos sonoros. Então, esse pensar um pouco sobre esse silêncio. Eu estava lembrando aqui, quando você estava falando, quando Ali falou do retiro, perdão, do monastério, eu estava lembrando de uns retiros que eu fazia era um padre da Igreja Católica Francesa, o Jean-Yves Leloup, acho que ele é psicanalista também, e era um retiro de silêncio, e eu lembro, a gente passava 3 dias, e o segundo dia em silêncio era o mais barulhento de todos. Porque você não emitia voz, você não ouvia nada de fora, mas você ouvia muita coisa de dentro. O barulho interno era muito grande, muito grande. O barulho interno era tão grande que atrapalhava até o pensamento. Até para pensar era difícil, de tão barulhento que era. Eu tava lembrando com o que a Márcia falou dessa. Que silêncio é esse, né? Onde é que está esse silêncio? Como é que a gente consegue esse silêncio, né? Um minuto de silêncio, gente. Pois é, então é justamente sobre isso. O que a gente coloca no lugar para não ouvir os barulhos? Os sons do universo são ensurdecedores. E tem um experimento que eu não sei, fica no Vale do Silício, eu não sei se na Apple ou na Microsoft. É uma sala onde não existe barulho nenhum. É zero. É uma sala toda acústica, onde não se ouve absolutamente nada. E algumas pessoas que tiveram
experiências de entrar nesse lugar não conseguiram ficar mais de 1 minuto. É um buraco que foi cavado para o centro da Terra, tem algum lugar para ouvir o centro da Terra. Acontece a mesma coisa. A pessoa entra, não consegue ficar 2, 3 minutos. Bem interessante isso. Não sei o quanto que eles perfuraram. Óbvio que não chegaram no centro. Mas foi uma perfuração muito, muito grande. E ela é uma obra de arte, inclusive, e ela foi feita para captar o som. No Inhotim, né? Eu acho que é, o Inácio. Eu vi no Inhotim, mas deve ter outras experiências do gênero também. Sim, realmente é entrar num vazio, né? Vou dar um outro exemplo que me fez pensar. Não sei se já falei, tem um músico, John Cage, que é outro daqueles que revolucionaram a música, né? E não só filósofo, teatrólogo, escritor, tudo, né? Já falecido. E ele tem uma peça que é a talvez mais conhecida dele. Eu vou falar de 2 peças. Uma que chama 4 minutos e 33 segundos. E a peça é a seguinte. É uma peça para piano, para solo de piano. Então entra o pianista, recebe os cumprimentos, abraço, etc. e tal. Senta no piano e fica 4 minutos e 33 segundos sem tocar. Mas lá, no piano, fazendo... É uma experiência essa da estranheza, evidentemente, do público, né? Mas mesmo já conhecendo a coisa, de repente quase como tolerar aquele silêncio que produz um efeito de, quase eu diria, de pertencimento, de comunitário. Todos estão vivendo essa mesma experiência agora, cada um do seu jeito, né? Mas esse silêncio permitido, né? E outra peça dele aí, pelo contrário, né? É uma peça que é uma sinfonia em que a estreia foi aqui em Nova York, num desses teatros grandes, aquele estilo antigo e tal. E aí, quando a orquestra sentada, tudo quando ia começar, claro, ele fala nessa hora, para o efeito, eu imagino, ele pede que se abram todas as janelas e portas do teatro, que estava situado num lugar relativamente movimentado da cidade, para que os sons entrassem. E eles passam a fazer parte da música. Essa experiência de ouvir a música dialogando com esses sons, com esses ruídos que a gente praticamente... É uma vantagem poder esquecê-los um pouco. De repente a gente não percebe, se distrai e não percebe, né? E de repente eles aparecerem aí como parte da música, né? Então, experiências desse tipo, né? Que, como silêncio, né? Eu acho que esse seria um tema muito bom se alguém tiver casos, coisas, experiências para contar. Não são sessões clínicas, experiências de vida, sobre, de alguma maneira, o tema está virando silêncio, né? Nada contra qualquer outra coisa que apareça, claro. Talvez, claro, ele pode lucubrar em cima disso, né? Nunca tinha pensado, mas poderia ter um silêncio que, em sentido básico, não tem medida, mas ele fica codificado num tempo preciso, né? Tem um sentido de precisão em determinar um determinado tempo. Não sei, eu acho que tem alguma coisa por aí, talvez, né? Eu volto à questão desse silêncio que a Márcia trouxe, que é algo que não existe. E aí eu gostei muito, Inácio, desse contexto dos sons
deixar os sons fazerem parte da música. Que sons que a gente permite que faça parte dessa música. Porque quando eu falava dessa câmera onde não existe barulho, não existe som nenhum, as pessoas que entraram dentro, elas não conseguiram ficar mais de 1 minuto, porque o som do corpo humano era tão ensurdecedor, se ouvia o sangue passando pelas veias, assim, o batimento cardíaco, a respiração, o intestino, o relato. É muito interessante quando a gente vai no YouTube, enfim, e as pessoas relatam o barulho do intestino, era tão alto e as pessoas não suportavam. E aí, quando você traz isso, eu fiquei pensando, bom, como deixar esse som de tudo isso fazer parte da música que a gente está na sessão? Acho que depois que você falou isso, eu digo que silêncio é uma ficção, né? Uma ideia, como me lembrei aqui agora do Kant, né? Que o Ben pegou né? Aquilo que é coisa em si, o inatingível, né? O silêncio também é uma coisa que não existe, a gente imagina. Então, como o Inácio trouxe, quer dizer, o silêncio como a não fala, né? O Mauro também trouxe, vai para o retiro, fica todo mundo em silêncio. Não, em silêncio não se fala, ou não se faz barulho, não se toca música, né? Então, você está em silêncio, não está emitindo sons, né? Audíveis, do outro, de fora, porque o som de dentro existe o tempo todo, né? Inclusive o som dos pensamentos, né? Eu sinto às vezes que tem pensamentos que gritam, né? Mas gritam dentro da minha cabeça. Você sabe, Márcia, que eu ia falar a respeito disso, né? Ficar em silêncio quando a gente está em paz é uma coisa. Ficar em silêncio quando a gente está discutindo com o outro sem falar nada é outra coisa, né? Quando a gente está apaixonado, né? Ficar em silêncio junto. Quando a gente está triste, é muito diferente. Claro. A gente pode punir o outro com o silêncio, né? Com não dizer, né? Pero yo creo que hay que hablar también que si no tuviéramos algo que se pudiera llamar silencio, por ejemplo, las palabras no podrían ser separadas o algunas vocales no podrían ser pronunciadas. Entonces, no sé si es que no haya un silencio como esencial, pero sin embargo, que no suene y que suene es lo que permite que podamos comprender también. O sea, que no esté todo aglutinado, al menos que haya una respiración. Entonces, no sé si es que exista o no exista el silencio, como una cosa, pero también si no hubiera ese contraste entre lo que suena y lo que no suena, no me podrían entender, porque sería como, no hay separación de las palabras, ni de las ideas, ni de los pensamientos, por ejemplo. Bueno, uno piensa hablándose, si considera que hablarse por dentro es pensar, por ejemplo. Entonces, creo que sí hay un contraste entre lo que suena e lo que não. Su, é muito interessante isso que você disse. Eu sou muito amiga da filha da minha amiga e ela nasceu surda-muda. E ela fez aquela operação do implante quando bebezinha e teve todos os recursos, então ela escuta com o aparelho perfeitamente e fala perfeitamente. Quem não conhece, não viu o aparelho, não diria que ela é surda-muda. Porém, quando ela estava na escola, lá pelos seus 10 anos, ela começou a ir muito mal e falaram que ela tinha TDAH, essas coisas todas, autismo e assim vai. E aí, na pesquisa, como o cérebro dela não aprendeu a escutar,
ela escutava na sala de aula todas as vozes e os barulhos de fora no mesmo nível. Então, ela não conseguia identificar a voz da professora. Por isso, ela não conseguia aprender, ela não conseguia se conectar. Ao fazer isso, eles colocaram um microfone na lapela da professora. E aí o aparelho automaticamente reduzia os outros sons e aumentava o som da professora, a fala. Acabou o problema, ela passou super bem na escola. Então, olha que interessante, né? Isso que você falou de estar tudo no mesmo nível e não se poder escutar, né? E não se poder se conectar também. Então, eu achei, né, que parecia muito com essa questão mecânica que a gente tem, né? A gente não pensa que o cérebro escuta também, né? E seleciona automaticamente. Bem isso que você colocou de... Rapidinho, bem isso que você colocou de passagem, né? E às vezes a gente se distrai em relação a isso, né? Como é que o cérebro elabora os sons, as imagens, etc., né? Sobre um fundo de emoção, né? Inconsciente, né? Mas, de alguma maneira, é lá que termina tudo aquilo que a gente ouve, né? Inclusive música, né? A música não existe sem um ouvinte. Claro, existe se for o próprio compositor, é um ouvinte. Mas enquanto ela não é ouvida, podíamos dizer, sem exagero, que ela não existe. Então, quando a gente vai assistir um concerto, um show, né? É importante que a gente se sinta parte daquilo, né? Pode ter 40, 50 mil pessoas, todas elas e tal, mas de alguma maneira cada um está sendo um ouvinte ativo. Ouve, reinterpreta, né? A música termina tendo um ouvinte que ouça, né? De alguma maneira, né? Mas bonita essa experiência da menina. Faz todo sentido, não conhecia, realmente faz todo sentido. Queria mudar um pouquinho o vértice. Quinta-feira passada, eu fui convidado para ir numa escola pública. Entre aspas, me chamaram para dar uma palestra sobre mídias sociais. Eu detesto dar palestra, gosto de conversar. E a proposta que eu levei foi só uma, né? Como é que vocês usam mídias sociais? Era um teatro, onde estavam os alunos, pais de alunos, etc. Vou resumir um pouco toda a história. 3 ou 4 alunos foram os que mais falaram. Durante 1h30, quase 2. Os que mais falaram. Um ficou bastante emocionado quando disse que há algo que precisa ser dito e não está sendo dito. Meu pai é professor e pediu para as moças e para todo mundo da sala que estavam com moletom, né, arregaçarem as mangas. Metade da sala tinha cortes no braço. Metade da sala. Metade. E ele ficou assim, muito emocionado. Muito emocionado. Como eu estava num ambiente né, fora de um consultório, no ambiente de teatro, no ambiente, fui em direção a ele, fui conduzindo a conversa, fui em direção a ele, olhei bem para os olhos dele, me dá sua mão, né? Ele conseguiu voltar para o centro, né? Se acalmou, e aí pôde-se discutir essa ideia do corte, né? E dessas bolhas que promovem suicídio, etc, etc. Né? Que, para quem se espantou, estava no absoluto silêncio acerca desse assunto. Como esse assunto estava no silêncio, né?
teve um outro menino, esse quem fez isso foi o Leonardo. Teve um outro menino chamado Davi, e que no final ele falou, eu estava com tudo isso engasgado aqui, eu precisava falar, precisava que alguém me escutasse. Foi muito interessante essa fala dele. Isso foi depois, já na saída. E para minha surpresa, a coordenadora pedagógica falou, os 4 que falaram são os autistas. Que a escola considera autista, né? Foram os autistas. Eu não percebi absolutamente nada. E para mim, sabe? Para mim eram pessoas íntegras falando o que sentem, o que se preocupam, o que preocupa a vida delas, etc, etc. Então, estou trazendo um contraponto do silêncio, né? Da possibilidade da fala gerar um espaço interno de silêncio. Porque aquilo que estava tão barulhento, tão barulhento, tão barulhento, tão barulhento, pode ser posto para fora. Né? E aí sim gerar um espaço interno de uma, vamos dizer assim, de uma textura emocional mesmo menos turbulenta. Estou sendo um pouco mais exato agora, mas no modelo que nós estamos trabalhando, um espaço de silêncio interno, né? Onde ela possa repousar ali. Né? Foi muito bacana que esse retorno vieram, basicamente quem falou foram esses 4, os outros complementaram uma coisa ou outra, desses 4 falando disso que estava dentro deles e não conseguia ser posto para fora. Né? E a coordenadora pedagógica falou, eles não falam em sala, eles não falam na escola. Eu estou assim muito espantada de ver eles falarem. Tirou foto, mandou para a mãe, etc. Aquelas coisas de coordenação pedagógica, né? Mas é o poder falar para abrir espaço interno para um silêncio, né? Ou como a gente conquista um certo silêncio interno. Né? Aqui eu estou colocando essa palavra mais poeticamente, não de outra forma, que eu concordo com a Márcia, que esse pseudo-silêncio não é um silêncio, né? A gente está ali se movimentando, mas a turbulência é um pouco menor. Mas, Ale, assim, o meu filho ri de mim, né? Porque quando a gente entra no Uber junto, o Uber começa a falar. Quando eu vou para algum lugar, as pessoas começam a falar, né? E quando ele está sozinho, não acontece, né? Então, meu marido também não acontece. Para que possa ter a fala, para que possa haver esse silêncio, tem que ter alguém que escute. Porque se não tem alguém que tenha esse espaço de escuta, né, para poder ouvir o outro também não se abre, né? Porque talvez o que aconteceu ali é essa possibilidade, essa não é uma predisposição, me foge a palavra, essa qualidade da escuta, a disponibilidade. É a palavra que eu ia dizer, sim. A disponibilidade, né? Por isso eles puderam falar. E só assim pode ter o silêncio, né? O mínimo silêncio. Para mim fica um espaço de escuta. Um espaço de escuta não, mas um espaço de fala. É diferente, um espaço de fala que é propício para que a pessoa se sinta confortável para trazer algo, seja ele do jeito que for. Nós estamos usando a fala, mas enquanto a Lê falava, eu fiquei lembrando de um episódio daqueles, tipo The Voice que existe, essas competições de música que tem, The Voice, como é que chama? Tem um outro lá, American Idol, né? Em que apareceu uma moça, ela era surda, totalmente surda. Ela veio com um instrumento musical, ela se aproximou,
ela era surda e cega. Colocaram o microfone para ela, ela tirou os sapatos, ela colocou os pés no chão, em contato com o chão, e ela tocou e cantou o próprio instrumento. É uma cena maravilhosa de se ver. Ela teve uma doença degenerativa, não sei ao certo, ou um câncer, uma doença que a impossibilitou. Ela, até os 4 anos, ela escutava, então ela tem enfim, ela tem essa memória, né? Ela tocava, ela escutava, depois ela adorava cantar, adorava música, e a mãe dela estimulou ela, e ela aprendeu a escutar com os pés. Então, eu acho assim, é um ambiente de fala, é um espaço de fala que naquela hora acontece, que sente esse conforto para poder falar, como que eu falo? Porque a hora que a letra eu pensei, bom, os cortes no braço são uma fala, mas talvez não tenha um espaço de fala para ele estar. Porque, assim, eu fico pensando, bom, ela escutava pelos pés. Gente, ela toca maravilhosamente bem. E ela tocou composições próprias. Ela não tocou reproduções que ela sentiu a vibração e repetiu. Não, ela compôs a música dela e tocou a música dela. Olha, é muito bonito isso. E eu me lembrei de uma experiência que eu tive aqui no Ibirapuera, de um espaço para surdos mudos, mas basicamente surdos. E um som que tocava, mas o que importava é as vibrações. Evidentemente que o som se transmite por vibrações. Certamente ela captava no chão, a vibração possível, né? Então, e na experiência dessas pessoas ouvindo música e dançando, podiam captar, e parece que era por aí, eles podiam captar a sutileza da vibração que produz diferentes sons, diferentes volumes, diferentes harmonias. E dançavam, e a gente olhava, era uma sensação muito estranha de estar lá, né? Me sentia um pouco invasor de estar ouvindo, né? Mas, claro, havia outras pessoas, mas eles estavam sacando a música, eles estavam curtindo esse jogo de vibrações no corpo, que a gente sente tantas vezes, né? Em sons de orquestra, sem esforço, quando nos pega, né? Mas imaginar a sutileza de captação que essas pessoas devem ter, porque não tem o sentido auditivo, mas tem o sentido vibratório do som, né? Então, tem mistérios aí, né? Ouvindo o que a Lilian falou sobre que tem que ter alguém para escutar, eu lembrei de um fato que aconteceu na escola que eu trabalho. Eu sou coordenadora numa escola de educação infantil. E aí, uma das professoras me pediu se podia fazer com a turma do mini maternal, que são crianças de 1 ano e 8 meses, 2, se ela podia fazer uma roda de conversa com eles, com um dado com as emoções. Então, como eles se sentiam tristes, felizes. Aí eu pensei assim, na hora que ela falou, eu pensei, eles nem falam. Como é que eles vão se expressar nisso, né? Como é que eles vão fazer? Mas eu não quis tirar a atitude da professora. Falei, deixa ela fazer, né, para ela sentir. E ela foi e eu assisti a aula. Aí ela fez a roda, eles ficaram tudo quietinhos com o dado no meio, e ela jogava o dado e mostrava. E foi incrível que as crianças tão pequenas, quando teve uma que mostrou quando chora, o que você faz quando chora? Por que você chora? Papai bate. Ou então quando está feliz, que fui no shopping
Então, eles se expressaram. Isso foi assim, um monte de coisa falando, quando briga, quando põe para pensar, palavras curtas que eles usavam, né? Ou às vezes gestos, né? Porque uns não sabiam falar ainda. Que 2 anos está começando ainda, tem criança que nem fala com 2 anos. Então, assim, que a gente não pode subestimar, né? Isso foi uma lição para mim de ver que uma criança tão pequena tinha voz, quando dá voz, faz isso. Então, assim, essa questão do silêncio é muito forte mesmo, porque, assim, o silêncio não existe, que nem a Márcia falou. O silêncio é uma turbulência muito grande. Se você fica em silêncio, às vezes um casal que está passando por uma crise, os dois têm que sair e ficar junto num trajeto de 1h30 dentro de um carro, e nenhum dos dois falam. Aquilo vira uma sensação de angústia tão grande e ninguém fala. Então, assim, o silêncio realmente não existe, porque a cabeça vai a 1000 no silêncio. Acho que é pior o silêncio do que um lugar todo barulhento, aquele negócio todo, você acaba acostumando, né? Mas o silêncio é torturador. Talvez dê uma sensação de solidão, de absoluta corte com o mundo, de alguma maneira, né? E conforme a experiência de cada um, mas nesses casos, né, extremos, né? A queixa que a gente ouve mais, né? Eu não atendo mais adolescente, criança, jovem, mas muito jovem. Eles não me escutam. Meu pai não me escuta, minha mãe não me escuta. Realmente, como está difícil, né? Pessoas se acostumarem a escutar, né? Tem já ideias preconcebidas ou alguma coisa que... Bom, sabemos, né? Não é uma novidade, mas... Rapaz, eu fiquei muito impressionada com essa sua experiência nessa escola, porque eu fiquei me perguntando que escola é essa. Os adolescentes estão gritando e ninguém escuta. E os dois que falaram, os que falaram, os 4 que falaram, eram os autistas. Fala aí de novo, não estou ouvindo, você está comigo? Os chamados autistas. Pois é, isso que eu falei, os autistas para a escola, né? Aí eu fiquei pensando, que escola é essa? Como que ela não está ouvindo ninguém, né? Ela não está ouvindo os cortes, ela não está ouvindo os meninos que estão em silêncio, ela prefere estar botando rótulos nesses adolescentes, né? E, gente, que é isso? Que escola de surdos é essa, né? Que não está escutando o sofrimento, a ansiedade, a angústia desses adolescentes. Eu fiquei muito impressionada, cara. Eu fiquei também muito impressionado e eu saí com uma outra questão para mim, que é o seguinte. A gente, por exemplo, aqui na instituição, sempre está fazendo eventos. Né? Tem uma comissão para pensar em eventos, séria, a gente, né, sempre tenta. E eu saí com a percepção que a pauta deles não é a nossa pauta. O que eles querem falar não é muito bem o que a gente quer conversar. Porque a gente chega com um continente para conversa. Bem diferente de hoje, né? Hoje é totalmente aberto. Mas a gente chega com um tema. Né? Agora, dia 5, eutanásia e suicídio. Vamos conversar sobre isso. Mas eu percebi... Sabe quando você sai com a noção... Desculpa, mas eutanásia e suicídio não é tema para eles. Não é isso que eles querem falar. Não é disso que eles querem conversar. Eles querem falar outra coisa. Tem outra coisa engasgada na garganta deles. Que provavelmente não é isso. E sem entrar em contato com eles, a gente não vai saber o que é. Né? Olha, realmente, eutanásia e suicídio é um tema
que é bem presente nele, né? Porque do jeito que eles estão se cortando e do jeito que eles estão sendo classificados pela diretoria dessa escola, que é isso? Que é isso? E não é desta, tá? É só para ficar claro. É do sistema. Sim. Essa escola faz parte do sistema, né? Quando a gente trata... Onde as pessoas... Desculpe. Não, pode vir, Márcia, pode vir. Não, porque eu acho que essa dificuldade de escuta e que o Eli trouxe desse lugar, né? Me chamar de escola desse lugar, me remete assim, quer dizer, eu tenho a impressão que alunos e diretoria devem estar muito ocupados com seus celulares, né? Porque ficam naquela tela e não escutam, não tem escuta para o que está acontecendo na realidade. Era esse o tema. Eu só fui com uma pergunta, Márcia, uma pergunta. Como vocês usam os celulares? Só essa pergunta. Mas eles responderam, né? Responderam. Responderam. Não tem diálogo, não tem escuta para o outro, tem cortes. Não tem presença. Rótulos, né? Autista, não sei o que, isso, aqueles... Gente, isso, né? Eu fiquei chocado depois de tudo que a coordenadora veio dizer para mim, olha, o que falou foram os 4 autistas. Que é autista? Da onde é autista? E é isso? Sabe? Não, e o que eu achei assim... mais impressionante, Ale, que você falou, é que a diretora resolveu filmar ou tirar foto deles falando para mostrar para as famílias. Que é isso? Então, a família já está aceitando a mudez dos adolescentes, porque não tem tempo para escutar, está no celular. Sim, exatamente. Para mostrar para a mãe que o filho consegue falar. Você vê? Então, coitado desse moço não tem escuta nem na escola, nem em casa, né? A única vez que chegou alguém que te escuta, eles falaram. E, na verdade, isso é o essencial daquilo que a gente faz, né? Como poder transmitir ao outro, né, a pessoa que nos procura, que nós estamos interessados em ouvi-los. Que eles podem ter, né? Vem pessoas que não se sentem ouvidas em nenhum lugar. Então, essa disponibilidade, né, o termo que ela usou, faz sentido, e tem uma disponibilidade de ouvir. E tem que gostar de ouvir. Pode parecer estranho falar isso, mas gostar de ouvir. Sim, tem falas bonitas, falas feias, né? Mas, em princípio, gostar de ouvir. Quando há uma comunicação, e como propiciar isso, né? Como ter a sutileza de qual é o momento de falar, né? Falar certas coisas, de repente, nos vem uma convicção de enxergar uma coisa nova da pessoa e, de repente, parar um pouco para pensar que é um momento. Em princípio, né, a ideia que vem, que se faz, mas a pessoa pode ouvir aquilo, de que maneira ela pode ouvir isso, né, e quando, né? Então, tantas vezes a gente fala certas coisas ao longo de tempos longos, né? Vai falando, de repente, um longo tempo depois, de repente a pessoa cai em si. Mesmo coisa que podia estar anos falando, né? Mas quando, né, a pessoa pode ouvir, né? Eu me lembrei, Judith Andreucci foi muitos devem conhecer, uma figura, uma gracinha de pessoa, né? Psicanalista super competente e tal. E eu fiz a minha supervisão com ela no tempo de formação, né? Uma delas. E era uma delícia de falar, conversar com ela e tal. E ela dizia que as coisas que a gente diz em análise é como plantar uma semente. Algumas germinam na hora. As outras podem levar meses ou anos, né?
como essas coisas vão germinando. Tem um tempo, né, de cada pessoa de poder ouvir aquilo. E, claro, encontramos limites de pessoas absolutamente incapazes de ouvir. Aí é muito difícil, né? Capaz de compreender alguma coisa que já não esteja estabelecido dentro delas, né? Adriana? Eu acho que essa escuta institucional em instituições não ocorre de forma alguma. Porque a gente faz um retorno lá no início, quando um músico no improviso, o outro entra, mas ele escutou o improviso. E ele não chegou com a sua ideia fixa de que aquilo é aquilo que acontece nas instituições. Eu me lembrei daquele menino que acabou sendo morto pelo pai, que pelo pai e pela mãe, não me recordo, mas antes disso ele procurou as instituições. 1 ou 2 vezes. Ele procurou ajuda. Então, assim, a instituição me parece que só ouve a si. Não ouve, né? Não escuta, não ouve. Está tão fixa na sua música que quer trazer, ou na sua fala que ficou reprimida há 1 ano, que não é capaz disso. E eu reforço a ideia de que o que me parece é que além da escuta precisa existir um ambiente seguro, e a gente traz para análise. Porque na nossa sessão de análise talvez seja o único lugar que o analisando pode falar sobre algumas coisas. Sim. Por segurança. O ambiente seguro para que ali, por causa da privacidade, por causa do isolamento, você pode falar. E me parece que a presença do Alê nessa escola permitiu que esse ambiente fosse seguro para que essas crianças que não verbalizavam, que não falavam, se sentissem confortáveis para falar. Então, eu acho que esse espaço de escuta e espaço de fala, eles estão assim muito... Tem que ser um ambiente seguro também. Uhum. Sem dúvida. E é interessante pensar que isso que ele proporcionou, né? Que sente na pessoa, pela experiência terapêutica, pela experiência de vida, e que, na medida de cada um, é algo que a gente busca, né? Que a gente possa ter essa mesma audição que num espaço privilegiado, setting, né? Como de uma classe analítica 2 lá, muito protegida, que isso possa disseminar para a nossa vida lá fora. Senão, não tem autenticidade, né? Claro, a medida de cada um é buscar, é sempre uma tentativa, né? Mas de poder estar assim no dia a dia, né? Escutar o outro. E observar. Poder, por exemplo, alguém que vem que nos conta que assistiu uma reunião, sei lá, de trabalho ou algum contexto lá, de pessoas chatíssimas por isso, por aquilo, etc. Né? Sim, pode acontecer com todos nós, mas a diferença possível, sempre uma tentativa, é que a gente se coloque numa posição de observador. Quando está num meio como esse, né? Cria um interesse diferente. Poder se colocar um pouco fora do local, né? Isso não impede que possa se falar, tal, mas a atitude é uma atitude de poder ouvir tudo aquilo, né? Eu acho que tem tudo a ver com a atenção flutuante, sem memória, sem desejo, sem entendimento,
ou as atitudes contemplativas, né, de Zen e todas as outras, né, essa tentativa de estar contemplando a mesma coisa. Quando a gente contempla não sendo tocado tão fortemente pelas coisas. Elas vêm filtradas por um certo olhar de fora, né? Não sei se eu vou conseguir dar, mas acho que todo mundo sabe, desconhece isso. Vou aproveitar para contar uma história que me foi pessoal, que me foi sugerida por essa fala tão bonita das crianças de 2 anos, né, esse aprendizado, né, dos sons, da fala. E eu tenho um privilégio que eu tenho um netinho de 2 anos. É incrível a esta altura ter um netinho de 2 anos, né? E é uma experiência como eu nunca vivi antes. Toda a parte, desde o início, todo o aprendizado da respiração, do som, da voz, da resposta. E agora, então, que ele está plenamente, né? Curioso que a criança, com o tempo que praticamente começa, mas será que vai falar? Não. Bom, a gente espera, né? De repente, dispara. E escolinha é fundamental. E poder escolher uma escolinha com sensibilidade e tal é fundamental, né? Então, as palavras que ele traz, as coisas que ele traz, né? São muito bonitos, né? Eu lembrei de um episódio muito gozado que é contado pela minha filha. Um dia ela foi lá na escola com ele, e aí as professoras de classe dele, né, de 2, falaram, meio brincando para ela, né? Ele chega aí a toda hora ele fala, poa, dizendo, será que não dá para mudar essa expressão dele e tal, né? Aí estava o marido dela, o pai dela, que de repente sacou que a toda hora ele fala, porra. Ele aprendeu só o pai falar, porra. Aí quando está um pouco assim, porra, né? Então é maravilhoso como pegam a coisa pelo som, né? Então é uma experiência incrível, né? Então, eu quis trazer esse prazer, né, também, e não vamos esquecer de tudo isso, né? A gente lida com problemas, dificuldades para as pessoas, né? Mas tem algumas coisas desse tipo. Eu falei, deixa ele falar, porra. As professoras falaram, quem sabe vamos ensinar ele a dizer, em vez de porra, você não pode dizer, Lelê. É diferente, porra é o pai que fala, não é assim, né? Bom, gente, eu acho que a gente está encaminhando para o final, mas antes de acabar, queria saber se alguém tiver alguma coisa para colocar, para falar, fique à vontade, que a gente tem algum tempinho ainda. Uhum. Aproveitando esse nosso breve silêncio, eu vou fazer aqui os agradecimentos a todos que participaram desse mais desse encontro, né, que a gente faz aqui todas as primeiras segundas-feiras dos meses. Agradecer a presença de todos, mas em especial a presença e a participação do Inácio, da Márcia, do Alê. Quero agradecer a todos nesse momento pela oportunidade da gente ter conversado. De alguma maneira, foi a primeira vez que a gente conversou, conhecia pessoas e tal, né? Acho que abriu um espaço para isso aí, né? Que bom, que bom. Vamos praticar. E eu queria convidá-los para quinta-feira, às 8 horas, para uma conversa
sobre o filme O Quarto ao Lado, né? Que trata de suicídio e eutanásia, tá? Vão estar conversando comigo eu, Leandro, e quem mais quiser conversar sobre esse tema, na quinta-feira, às 8 horas. O filme é belíssimo, para quem não assistiu, é maravilhoso. Tem as interpretações das atrizes, assim, são surpreendentes. A parte de fotografia é de cair o queixo, né? Assim, eu fiquei apaixonado pelo filme e desde que eu assisti eu queria fazer um evento sobre ele. Queria, sabe? É algo que queria sair de mim também. Quinta-feira, às 8 horas, vamos ter um evento aqui, Márcia, sobre esse filme com a Lê e o Leandro. Tá. E quem mais quiser conversar, é uma conversa, tá, gente? Não é uma apresentação, que eu não gosto de apresentação, eu gosto de conversar. Eu não sei, ficou no meu ouvido essa coisa de 8 horas, é só lembrando que é 8 horas da noite. Isso, 8 horas da noite, tá? E é no mesmo link que vocês clicaram para entrar aqui, tá? O link nunca muda, tá? Muda o evento, mas o link é o mesmo. Então, vocês não precisam se preocupar. Só clicar no mesmo link, tá? Tá certo. Muito obrigado.